Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós daremos continuidade a uma série de conteúdos relacionados às civilizações antigas, em que a gente começou falando sobre os Sumérios na Mesopotâmia, logo depois a gente falou sobre os egípcios, e hoje a gente vai falar sobre a Grécia Antiga, né? Uma civilização que marcou profundamente a nossa história, a história da humanidade como um todo, né? Hoje vai ser apenas uma introdução, a gente vai falar sobre origem, sobre localização, sobre formação e evolução de vários processos pelos quais os gregos antigos passaram. É uma história muito plural, que tem diversas abordagens e são todas muito importantes. Então, por isso que eu vou fazer pelo menos 2 vídeos separados falando sobre a história da Grécia Antiga, tá? Vocês conseguem imaginar por que será que a Grécia provavelmente marcou tanto assim a história da humanidade? As pessoas que conhecem e estudam a Grécia veem tamanha importância na sua história porque a herança dessa cultura atravessou os séculos. E quando eu falo que atravessou os séculos é porque muitas das situações que os gregos praticavam na antiguidade, elas foram perdurando por muitas e muitas e muitas gerações e realmente sobreviveram diversos séculos depois, e atualmente nós utilizamos diversas dessas práticas no nosso cotidiano, na nossa sociedade, na política, nas artes, na cultura como um todo. E ao longo da aula de hoje, da próxima aula, vocês vão entender melhor o porquê disso, tá? E aí foram influências no campo da filosofia, das artes plásticas, na arquitetura, no teatro, enfim, muitas ideias e conceitos que deram origem às ciências que a gente utiliza, ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, né? Nós devemos aos gregos a própria origem do que nós chamamos história, que são os registros dos acontecimentos em relatos disponíveis aí, né, para gerações que vão se seguindo. Tem um grego muito famoso e muito celebrado chamado Heródoto, que pode ser até que você já tenha ouvido falar. Ele é considerado o primeiro historiador de que se tem notícia, e por isso dizem que ele é o pai da história, e ele é um grego, tá? Sem contar as muitas outras criações gregas nos esportes, no pensamento de um modo geral, na política, na investigação da natureza, tudo isso influencia até hoje a nossa forma de viver e também de entender o mundo e de se entender no mundo, né? Eu sempre falo para vocês que na antiguidade estão as sementinhas de quase tudo que a gente desfruta na nossa vida hoje. E a herança cultural grega, ela é muito rica e contribuiu muito para muitas áreas que foram se estabelecendo em várias partes do mundo. E a gente vai começar a conhecer essa civilização do começo, né? A gente começa sempre do começo e a gente pode apontar primeiramente a sua localização. Essa civilização ela se desenvolveu na Península Balcânica, nas ilhas do Mar Egeu. Aqui nesse mapa vocês podem observar um pouco dessa localização. Hoje essa região é ocupada pelo que chamam de Grécia Moderna, né, que seria a Grécia atualmente, também pela Albânia e pela Turquia, tá? E aí, qual seria a origem dessa civilização? Inicialmente, a Península Balcânica ela era ocupada por povos bem diferentes, que eram chamados de pelasgos. A partir lá do século XX antes de Cristo, alguns grupos nômades, que eram definidos como povos indo-europeus. Esses povos indo-europeus, eles não têm uma definição muito específica, mas o que se sabe é que eles falavam a mesma língua, eles tinham uma cultura muito parecida, né? E eles habitavam uma região que corresponde às terras que ligam o continente europeu ao continente asiático, tá? E aí esses povos indo-europeus, eles começaram a chegar àquela região que formaria então a Grécia, né, e conseguiram conquistá-la. E aí existiam 4 grandes grupos indo-europeus que começaram a invadir e a dominar a Península Balcânica, que são os dórios, os eólios, os aqueus e os jônios.
Os pelasgos, aquele primeiro grupo que eu falei para vocês, que já estavam lá na Península Balcânica por volta do século XX, eles continuaram no local mesmo com a invasão desses povos, mas eles acabaram sendo submetidos a esses novos conquistadores. Então, acredita-se que os gregos eles teriam surgido da fusão desses povos, os pelasgos e os indo-europeus, tá? Essa região da Península Balcânica, ela tem muitas montanhas e exatamente por isso era um lugar muito difícil para que a agricultura fosse sendo desenvolvida, tá? E aí, com o passar do tempo, né, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, eles foram construindo as suas comunidades separadamente por conta do relevo montanhoso. Era um obstáculo natural muito difícil, né? E isso acabava dificultando a comunicação entre eles. Então, quando você tem um relevo nesse estilo, né, muito montanhoso, é difícil você conseguir estabelecer vilas, né, com todo mundo ali muito próximo. Né? Então, isso acabou dificultando aí uma formação mais concisa entre eles, né? Mas, apesar desses obstáculos, esses grupos eles criaram características comuns, como idioma, crenças, mitos, e esse conjunto de comunidades que se fixaram na Península Balcânica que chamamos de civilização grega, tá? Então, eu contei tudo isso para vocês para explicar de que maneira esses grupos, que até então eram todos ali separados, foram se convergindo ali e aos poucos foram se fundindo e foram formando várias características em comum e começaram a se desenvolver como civilização grega, tá? E aí, para a Grécia se tornar o que ela se tornou, né, foi necessário um longo processo. No começo, as comunidades gregas, elas se caracterizavam pela organização igualitária. O que que isso significa? A posse da terra ela era coletiva, tudo era de todo mundo, né? Não havia divisões sociais. Eles chamavam seus pequenos grupos de genos, tá? E aí, se vocês lembrarem da explicação da civilização egípcia da última aula, eu falei para vocês que os pequenos agrupamentos, né, as primeiras comunidades dos egípcios, eram chamadas de nomos. No caso dos gregos, eles chamavam de genos. Então, cuidado para não confundir os termos, tá? E como nesses genos era uma sociedade igualitária, as produções agrícolas e as produções artesanais, elas eram armazenadas e distribuídas a todo o grupo pelo líder da comunidade, né? Só que em um determinado momento, a população dos genos aumentou muito e muito depressa, e isso obrigou essas comunidades a se subdividirem em vários grupos, porque o que acabou acontecendo com isso também é que houve uma escassez de comida, né? Então precisou haver aí uma reorganização. Essa divisão ela fortaleceu alguns grupos e enfraqueceu outros grupos. Alguns desses grupos passaram a dominar os demais, e com o tempo, as novas formas de organização social e esse aumento crescente da população deram origem às cidades, que na Grécia eles chamavam de polis, certo? Então você tinha ali os genos com os pequenos grupos, né? Com aquela necessidade de reorganizar esses grupos, esses genos, essas comunidades, elas foram crescendo, foram se desenvolvendo, a população foi aumentando, então foram se formando cidades mais complexas, né? E essas cidades os gregos chamam de polis, tá? Geralmente as polis é o plural de polis. A gente fala polis, parece que já está no plural, mas na verdade polis refere-se a uma cidade só. E quando são várias polis, a gente fala polis, tá? E elas eram construídas no alto das montanhas com o objetivo de proteger, né, de proteger a cidade dos ataques inimigos. Elas eram independentes, né, possuía cada um as suas próprias leis e também o seu próprio governo. Por isso, as polis são consideradas cidades-estado. Tá? Então, olhem as categorias, né, que foram surgindo aí. Primeiro genos, depois as polis, e as grandes polis, que eram governadas por reis, que sempre tinham origem em classes de proprietários de terras,
né, elas passaram a ser consideradas cidades-estado, tá? Uma cidade-estado, ela não é uma cidade comum, tá? Mas um território autônomo, como eu disse, um governo com leis, com moedas, com divindades próprios, tá? As duas maiores cidades-estado, assim, que muitos consideram da Grécia foram Esparta e Atenas, que inclusive a gente vai falar melhor sobre elas na aula que vem, tá? E aí a gente vai entender um pouco sobre como aquela sociedade se formava, como eles pensavam a política, como eles pensavam se em agrupamentos, né? E como era a organização daqueles locais, tá bom? Mas aí é papo para a próxima aula, tá bom? E se a gente fizer uma comparação, né, com os dias de hoje, uma cidade-estado seria como um país, porém do tamanho de uma cidade. Então seria como um paizinho, né, um pequeno país, certo? E para a gente concluir a aula de hoje e os pensamentos de hoje, é interessante a gente falar um pouco sobre a expansão da Grécia, né? Porque as atividades comerciais e o aumento da população nas cidades-estado acabaram estimulando a fundação de colônias gregas em várias regiões do Mediterrâneo, no sul da Europa, no norte da África, na Ásia Menor. Por quê? Porque as limitações impostas pelo relevo grego, como eu falei para vocês no início, pelo fato de serem regiões muito montanhosas, estimulou a busca por novas áreas para acomodar melhor tantas pessoas, já que a população não parava de crescer, e é o que a gente chama de excedente demográfico, né? Excedente é aquilo que excede, aquilo que sobra. E isso foi trazendo a necessidade para os gregos de procurar novos territórios fora da Península Balcânica, fora do território propriamente grego, né? E essas áreas ficaram conhecidas como Magna Grécia, tá? Essas colônias, elas funcionavam como entrepostos, né, de comércio, ou também como uma espécie de cópia da cidade-estado que fundava essa colônia, tá? Calcula-se que mais de 30 cidades-estado gregas tinham colônias espelho, né? Colônias cópia da cidade que fundava aquela colônia, na Magna Grécia, tá? E essas colônias, elas não eram subordinadas às cidades que as fundaram, mas sim mantinham a sua autonomia política, certo? Então, a Grécia, ela foi se formando através da junção de todos aqueles povos, né? Que foram se formando e estabelecendo diversas características dentro do seu próprio grupo. Então, essas cidades, elas foram ficando mais complexas, tornando-se polis, né? E depois as que mais se sobressaíam nesse sentido, cidades-estado. E chegou o um momento em que houve um crescimento muito grande da Grécia e os gregos sentiram essa necessidade de expandir o seu território, mesmo que fosse além dos seus oceanos, ali dos seus mares próximos, e estabeleceram colônias, né, formando então o que chamam de Magna Grécia, tá bom? Então, na próxima aula, como eu falei para vocês, a gente vai estudar um pouquinho sobre duas cidades-estado muito importantes e muito diferentes uma da outra. Elas são basicamente opostas, né? Vocês vão entender na aula que vem. E aí a gente vai se aprofundar um pouco mais na sociedade em si. Vocês vão observar também que é muito difícil estabelecer uma unidade para os gregos, porque eles são muito diferentes, né? Eles se reconhecem como gregos ou como helenos. Na próxima aula eu explico um pouco melhor sobre isso também, sobre esse termo. Mas eles tinham muitas particularidades e por isso que é interessante a gente analisar pelo menos duas situações diferentes para a gente entender quais são essas diferenças e também se existem pontos em comum entre ambos. Tudo bem? Então, por hoje é isso. As próximas atividades que vocês vão realizar serão com base na aula de hoje, tá bom? Não deixem de fazer, fiquem bastante atentos com as atividades que vocês precisam cumprir. Eu acredito que nesse momento, quanto mais a gente estiver ligado, assim, interagindo, entendendo o que cada um precisa fazer, melhor pra gente, né? A gente tem sempre que tentar buscar fazer o melhor que a gente pode dentro da situação e das dificuldades que existem, né? E a gente tem
diversas. Mas vocês precisam fazer a parte de vocês e entender qual que é a nossa parte como professores e como escola, né, como um todo, que a gente precisa oferecer para vocês, que tipo de auxílio e tal. Mas é isso, a gente conseguindo fazer as coisas juntos, né, a gente consegue se sair melhor no que a gente precisa desempenhar, tá bom? Então espero que vocês continuem participando cada vez mais e é isso. Até a nossa próxima aula.